Começa agora Pessoas de Valor e hoje eu estou aqui com uma pessoa que é nosso co-apresentador, excepcional, médico, psicólogo, constelador, facilitador, palestrante, Roberto Devski. Roberto, estamos aqui começando a temporada 2021, né? Já fazia um tempo que a tua agenda não permitia, você estava aí praticamente 24 horas focado aí na parte da saúde, atendendo, não sei nem se posso falar que você atendeu milhares de pessoas já, ou centenas, né? Mas eu tenho certeza que foi uma quantidade enorme de pessoas que você atendeu aí nesses últimos meses, né? Em relação à pandemia. Como que você está? Então, Ari, muito legal estar de volta, né? Um prazer a gente retornar aqui no Pessoas de Valor. Foi um ano, né? Você sabe, bem atípico, ninguém de nós esperava isso, então esse ano a prioridade foi focar aí na saúde, tá na linha de frente, procurando ajudar as pessoas. E ainda estamos aí, né? Porque continuamos, infelizmente a pandemia está com toda a força e nesse momento o lado médico prevaleceu, né? Mas aí os projetos continuam, vamos retomar. A questão do Pessoas de Valor e os outros projetos que a gente tem em conjunto, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o Calma. Uma coisa que é legal de falar, né, que a gente tem nas últimas entrevistas, nos últimos programas, falado que a gente tem tomado todo cuidado com distanciamento, máscara, está aqui do lado, tudo. E o Roberto vem com uma novidade. Roberto, você, por ser da área de saúde, acaba de passar pela segunda dose da vacina, todo mundo ainda está sonhando com a primeira, né? E eu fico muito feliz por você. Qual é a sensação? Fala um pouquinho dessa questão da sensação de vacinar. É uma esperança? É uma esperança e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque os outros não se vacinaram, a maioria das pessoas não se vacinou. Então, a expectativa nossa, claro, nós estamos na linha de frente, receber já as 2 doses da vacina dá um pouco mais de tranquilidade para a gente poder continuar atendendo, porque realmente foram centenas de pessoas, ou sei lá, assim, milhares que nós, os colegas todos que trabalhamos em pronto-socorro e tudo, temos atendido, né? Então é muito bom a gente poder passar pelo processo da vacina, que todo mundo espera, porém a gente fica triste, apreensivo por aqueles outros que ainda não conseguiram. Sim, agora vamos falar um pouquinho de emocional, que é a nossa praia também, né? É, exato. A gente tem percebido que por conta desse quadro, né, o isolamento, uma série de questões aí, principalmente das notícias, a gente olha pelas redes sociais, por exemplo, né? É todo dia óbito, né? Então, assim, faleceu amigo, faleceu parente, não sei o quê. Às vezes nem foi de Covid, mas virou uma rotina as pessoas publicarem sobre óbito, às vezes nem era tão comum antigamente, mas a questão da morte está muito próxima, né? E isso, de certa forma, gera uma grande ansiedade também, né? Porque aí as pessoas estão ficando numa expectativa muito grande, primeiro de não pegar o vírus, ou se pegar, não ter um quadro tão grave, e segundo também, né, desse isolamento, que as pessoas não veem a hora, como você falou, de poder abraçar, de repente poder conviver. Você que está ali na linha de frente, né, que você estava efetivamente, eu acompanho alguns plantões teus, inclusive, né, como amigo, a gente conversando, então assim, está ali na linha de frente e atendendo as pessoas, tal, você enxerga nesse pós-pandemia, assim, nesse momento que depois que tiver todo mundo vacinado, tal, um outro tipo de surto relacionado ao emocional? Isso já está acontecendo, já era previsto, né? E a gente chama aí uma terceira onda, provavelmente, né? Que vai ser a onda do emocional, dos problemas emocionais. O que eu tenho observado e o que eu já esperava, que está se confirmando, é que com todas essas dificuldades que apareceram a partir da pandemia, quais sejam a dificuldade de você estar isolado em casa, muitas vezes sem contato com outras pessoas, por outro lado, outras pessoas, famílias isoladas em casa, potencializando problemas de relacionamento, as questões profissionais, dificuldades das empresas, quebrando empresas, as dificuldades profissionais financeiras das pessoas. Então, tudo isso elevou aqueles índices que a gente já tinha crescentes de ansiedade, de estresse, de depressão e outros transtornos psiquiátricos e psicológicos que já vinham antes da pandemia. Com a pandemia e todas essas questões, problemas relacionados, isso aí potencializou, vamos dizer, isso aí explodiu. E mesmo quando passar a questão da doença, da pandemia, que ainda acredito que ainda vai ser ano todo, talvez ano que vem ainda parte, o emocional vai ficar prevalecendo. Então as dificuldades, lidar com isso, tudo que for
ajudar as pessoas a lidarem com o emocional, com a ansiedade, com o estresse, com esses níveis crescentes de problemas, vai ser muito útil, vai nos ajudar demais e nós precisamos todas as ferramentas, instrumentos de ajuda nesse momento, porque o emocional adoece tanto quanto o físico também. E aí não querendo ser apocalíptico, né, mas preciso te perguntar isso. Você, como eu falei, você está ali na linha de frente e você trabalha tanto o lado médico como o lado psicólogo, né, além de todas as outras áreas que você atua. Você acredita que, por exemplo, vai ter uma vacina, né, metaforicamente falando, para esses aspectos emocionais? Porque assim, eu fico imaginando, por exemplo, Covid, aí as pessoas têm todo um aspecto fisiológico, tal, de doença respiratória e tal, mas aí esse emocional não é simplesmente dar uma vacina, né? Não existe, infelizmente, né? Ou felizmente, porque nós não temos, nem acredito que nós vamos ter uma vacina única para a questão emocional, uma vacina simbolicamente falando, porque o equilíbrio emocional, e a gente trabalha com isso, né? É algo que você vai conquistando, é um processo e nunca tem um final. Agora já estou perfeito emocionalmente, não existe, ninguém tem isso, né? Todas as pessoas, inclusive os grandes mestres aí que a gente conhece, acompanha e vê a vida deles, historicamente falando, não chegaram a perfeição, não existe perfeição. O próprio Bert Hellinger fala que quem busca a perfeição busca a morte. Na hora que você está perfeito, já acabou, vai para outra etapa, morre e pronto. Então, conquistar resiliência, conquistar um equilíbrio, uma harmonia do seu emocional, uma harmonia nos relacionamentos, é uma arte, é um desenvolvimento. A gente tem que estar, primeiro, conscientes de que nós temos problemas nessas áreas, porque tem pessoas que nem consciência têm, acham que estão bem porque não conseguem olhar para essa questão, não olham para a sua sombra e ficam vivendo reativamente. Então, primeiro, consciência e depois buscar mecanismos profissionais que possam ajudar a superar e caminhar nesse processo para o maior autoconhecimento, para o maior equilíbrio emocional, que é possível para todo mundo em qualquer idade. Isso eu sempre falo para meus pacientes. Você é um profissional que eu já conheço pessoalmente há muito tempo, né? E eu considero assim o Dr. Roberto, né? Enquanto médico, psicólogo, antes e depois da consciência sistêmica, antes e depois de encostar, né? De degustar Bert Hellinger. Você acredita que por conta dessa pandemia, por esse momento um pouco sombrio que a gente vive de humanidade, né, onde o medo está imperando, você acredita que dentro da constelação, dentro das constelações familiares, dentro desse universo, né, da consciência sistêmica, que é dessa busca da consciência, a gente tem ferramentas, vamos chamar assim, atividades que possam ajudar as pessoas nesse processo pós-pandemia? Eu acho que isso sempre aconteceu. A humanidade, conforme ela vai evoluindo, a gente observa que vão aparecendo ferramentas mais modernas, né, tecnológicas ou humanas, que nos ajudam. Então, eu tenho essa trajetória aí de 40 anos, desde que comecei a faculdade, né, até hoje, pretendo, enquanto eu tiver tempo, continuar nisso, porque sempre amo estudar e me aprofundar. Eu conheci bastante coisa, né? Como você falou, fiz medicina, fiz psicologia, fiz muitos cursos. Quando eu conheci a visão sistêmica, as constelações e o que as embasa, a constelação é uma ferramenta, uma técnica que vai ajudar a olhar para um problema e encaminhar para uma solução mais saudável. Mas a visão que o Bert Hellinger trouxe, unindo várias filosofias, vários campos de conhecimento, é uma visão revolucionária. Para mim, ela é uma visão revolucionária, porque ela nos mostrou que existem certas ordens, certas leis universais que podem e devem ser aplicadas nos relacionamentos humanos, que vão nos ajudar a aprender a lidar melhor com todas as questões da humanidade, as questões dos relacionamentos, as questões do autoconhecimento, como lidar com a vida, com as pessoas, como lidar com dinheiro, com relacionamento, com sexualidade. Tudo isso é muito importante que a gente conheça uma maneira saudável. Então, vamos dizer, é a única maneira, nada é único, mas assim, antigamente você falava assim, não existe um manual para a vida, né? Muita gente falou, mas existe sim, quando a gente consegue olhar sistemicamente, entender. E o que é sistemicamente? É uma evolução do que a psicologia iniciou lá com Freud, 100 e poucos anos atrás. Ele começou a falar do eu, dos aspectos inconscientes da pessoa, alguma coisa da família, de pai, de mãe e tal. Algumas outras áreas da psicologia olharam também um pouco além. E a sistêmica, a visão sistêmica que o Bert Hellinger trouxe como um campo de conhecimento, ela mostra que não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar
nós, nossa vida, e de onde essa vida vem. Porque essa vida vem de um grande sistema familiar. São centenas, milhares de pessoas atrás de nós que viveram uma história, viveram uma vida e tiveram os seus dramas, as suas alegrias. Isso tudo interfere na nossa vida sem que a gente saiba. Esse campo inconsciente do sistema familiar está em cada um de nós. E as ciências hoje vêm comprovando isso. Então, pesquisas na psicologia, na sociologia mostram que nós temos traumas herdados, então é a herança transgeracional dos traumas de histórias que viveram os antepassados. Então tem muitos trabalhos mostrando descendentes de prisioneiros de guerra, de campos de concentração, tem transtornos inclusive físicos, uma predisposição maior a transtornos alimentares, doenças crônicas não transmissíveis. Então isso é uma atualidade, uma realidade. E a visão das É incrível, até incrível, né? Até para poder construir um pouco também sobre essa relação, que a gente sempre teve uma coisa super natural, até por uma questão física mesmo, fisiológica. Por exemplo, nasceu minha filha, poxa, ela é minha cara e a cara da minha esposa, né? Isso é tão óbvio, né? Só que aí a gente pegava esse lado biológico, esse lado celular e fazia uma relação bastante óbvia. Só que aí quando chegava, por exemplo, nesse campo, que era o campo do emocional, que aí até seria legal você falar um pouco também sobre essa questão da epigenética, aí de repente a gente não considerava, né? Que, por exemplo, por que os problemas lá dos teus avós ou dos teus bisavós estariam cessados, por exemplo, aqui contigo, né? Então, assim, era até um contrassenso se a gente for pensar em quem acredita, por exemplo, na herança genética, não acreditar que existia esse outro tipo de herança também, né? Exato, porque a gente fala do genético, mas para o gene se modificar, a gente sabe que precisa de milhares de gerações. Então, não há tempo eu ter um problema e transmitir esse problema emocional para o meu filho através de uma mudança genética. Isso não tem como. Mas acontecia essa transmissão. Essa herança transgeracional do trauma, a gente já via, já constatava. Isso, inclusive, acontece em animais. Eu vou dar um exemplo para dizer que não é algo que a gente imagina. Então, os ratinhos. Né? Então, você vai falar, como é que os ratinhos vão, né? Como é que você vai influenciar? Então, por exemplo, um rato que passa por uma experiência de gerar um trauma, né? Então, põe um rato num ambiente, numa jaula do chão eletrificado e coloca no ar um cheiro específico lá de cereja e, ao mesmo tempo, dá um choque na patinha do rato. Se você fizer isso algumas vezes, você causa um reflexo condicionado, uma resposta operante ali no ratinho, ele vai ficar com trauma daquele cheiro. Por quê? Ele vai associar o cheiro à dor, ao choque. Isso vai gerar uma resposta de estresse, ansiedade fisiológica, que pode ser mensurada comportamentalmente na agitação do ratinho e fisiologicamente, se você medir neurotransmissor, adrenalina, etc. Pois bem, quando criaram essa resposta no rato, os descendentes dessa linhagem desse rato, primeira geração, que seria os filhos, segunda geração, que seria os netos, até a terceira geração, que não passaram por essa experiência, que o avô lá não falou nada, olha, cuidado com o cheiro de cereja, né? Claro que não. Então, eles também, esses descendentes até a terceira geração, quando tinha o contato com esse cheiro de cereja, eles desenvolviam uma resposta de estresse, sem nunca ter passado pela experiência traumática. Poxa, então eles herdaram esse trauma. E a partir do quê? Como que herdaram? Então, foi se pesquisar e descobriu que não existe uma mudança no gene, mas existe uma mudança na expressão, no funcionamento desse gene. Então, alguns mecanismos que a gente chama de epigenéticos são transformados, são mudados e passados adiante, e isso leva a essa resposta de estresse. Ou seja, nós herdamos sim as histórias dos nossos antepassados. Não só os traumas, mas também os recursos, ainda bem, né? Então, a gente herda muitas coisas da família. Por isso que às vezes você fala, nossa, essa criança parece com aquele avô, e nem conheceu o avô, tem o mesmo tipo às vezes, de atitude, de gestos. Então, nós herdamos essas histórias e precisamos conhecer. Se não conhecer conscientemente, olhar para essa dinâmica desse sistema familiar e saber que atrás de nós temos lá 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, são centenas, milhares de pessoas. E a vida de cada um deles teve o seu lugar e foi perfeita como foi, porque somente por ter sido desse jeito com cada um deles, não só os pais, mas todos que vieram antes, é que nós estamos aqui. Então, o olhar sistêmico, ele veio ampliar o entendimento do ser humano, dos relacionamentos, das leis da vida. Então, para mim, isso é como um manual. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo, né? A gente já está fazendo aí o tempo do bloco e rapidamente a gente volta aqui no Pessoas de Valor. Até já. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos.
A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre, preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje nós estamos aqui, eu e o Roberto Defsky, discutindo um pouquinho esse momento, né, da pandemia. Já estou aqui com um amigo já vacinado, já tomou as 2 doses da vacina, o que me dá uma certa tranquilidade e também esperança, né, que é muito bacana ver que realmente as pessoas próximas, porque às vezes fica meio mito, né, falar, começou a vacinação, até chegar tal, mas não, né, tá aqui, ó, uma pessoa aqui com vocês, né, que já vacinou não virou jacaré e justíssimo, né, porque realmente muitas vezes eu encontrava com ele em alguns momentos no plantão, né, nas madrugadas, ele lá atuando na linha de frente, todo, né, com roupa de guerra, na verdade. A gente não deve perder esse cuidado. Exato, até porque a gente não sabe ainda muitas coisas de variáveis e tudo mais, né? Acho que tem esse lado. A gente estava falando um pouco sobre essa questão da inteligência emocional, porque lógico-fisiológico a gente tem um ponto importante, essa questão da vacina, essa questão das doenças neurodegenerativas e até respiratórias, que envolvem a Covid, ainda vai vir muita coisa pela frente, né? Tem até efeitos pós, né? Que agora está saindo alguns estudos aí envolvendo crianças, de sequelas e coisas do gênero. Mas a gente não vai falar de Covid aqui era só um pano de fundo. Na verdade, a gente está falando um pouquinho sobre inteligência emocional e a gente tem um projeto que já tem um tempo, né, que é o Projeto Calma. A gente agora, no período da pandemia, a gente acabou não fazendo, né, e outros tantos projetos, né. As pessoas, elas cada vez mais estão buscando esse campo do autoconhecimento. Então, assim, eu nunca vi tanta gente indo buscar constelação, tanta gente indo buscar a marca pessoal, eleve-se, arquitetando emoções. Então, assim, parece que agora as pessoas estão começando a perceber o quanto isso é importante e, particularmente, a pandemia catalisou isso, porque acelerou o processo, até porque, como você falou, está em casa e, de repente, os conflitos ficaram mais exacerbados ou, por exemplo, a solidão ficou mais exacerbada, dependendo da pessoa. E aí, então, esses programas, esses projetos todos acabam vindo como também esse
no contrafluxo ou como um remédio, como uma cura para esses processos nesse momento. Fala um pouquinho dos teus projetos. Assim, a gente acaba muitas vezes, eu e você, entrevistando pessoas, até falei, vamos fazer um programa só nós dois, para a gente falar um pouquinho da gente também, porque é justo, né? Até porque o programa tem essa finalidade também de passar um pouquinho o que a gente faz no desenvolvimento humano. Como que tá? Eu fiquei sabendo agora nesse momento de pandemia que, claro, por conta do isolamento, você fez algumas coisas online. A gente vai estar, já até vou adiantar alguma coisinha, a gente está realizando as lives agora toda quarta-feira à noite, às 9 da noite, lives que uma eu e você, depois você com outros, né? A gente vai revezando aí para poder ter esse, digamos, esse espaço de quarta-feira à noite de lives com a gente, para as pessoas poderem discutir vários assuntos. Então é mais um espaço além do Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. E aí fala dos projetos relacionados ao Dr. Roberto Debski. Então, Ari, como esse ano foi um ano, vamos dizer assim, de foco na saúde física, questão da Covid, mas eu nunca deixo de planejar aquilo que deve ser feito, né? Então, existem muitos planos, nós temos os planos em conjunto de potencializar, voltar para o Projeto Calma, com força, por conta da ansiedade e estresse, é o que está pegando muito hoje. Mas eu tenho projetos como de continuar dando os cursos de formação, né? Então, consciência sistêmica, sabedoria sistêmica, cursos de formação para o autoconhecimento, embasados na visão sistêmica, em outras técnicas, né, de equilíbrio emocional. Então, essa formação é uma. Cursos específicos para profissionais já consteladores. Então, eu e o Rodrigo vamos dar o curso de constelação individual, com técnicas para profissionais que já atuam, técnicas avançadas, básicas e avançadas. Ressaltar, né, quando você fala assim, o Rodrigo, que são formações com certificação, tudo, né? E, inclusive aqui na Baixada e quem está assistindo pela internet também, né? Em São Paulo, na capital, né? Que são cursos já consagrados também, né? Também, com certeza. Então, a gente já está nessa área já há alguns anos, eu já estou terminando a 7ª turma de formação de alunos, são centenas de alunos que a gente já formou, né? Em constelações, no consciência sistêmica, e isso é um motivo de alegria e de responsabilidade, né? Tem um grupo de estudo que é um grupo presencial, né, que eu tenho desde 2017, semanalmente, toda terça-feira à noite, a gente faz o grupo de estudo, constelação no final, e aí com a pandemia, claro que eu parei durante 6 meses, né, de março a setembro, voltei nele presencial e já comecei também a transmissão online do grupo de estudo, que era um pedido das pessoas. Sim. Ah, mas eu moro longe, eu não estou em Santos, como é que eu faço para participar? Então eu comecei online, aí a pandemia cresceu novamente, eu parei novamente com presencial e agora eu estou somente no online e formatando para uma melhor formatação desse curso, desse grupo de estudo, que na verdade é um curso de educação continuada, né? Então toda semana a gente foca em temas como relacionamento, mãe, pai, família, sexualidade, dinheiro, trabalho, prosperidade, enfim, são temas da vida diária. A gente fala que esse manual para a vida, cada semana a gente toca em algum ponto e vai procurando trabalhar junto com as pessoas trazem perguntas, enfim, é bacana. E dá um formato que, além do online, porque aí quando eu falo online, ajudou as pessoas que estão participando de outros estados, até de fora, já vejo gente de Portugal, dos Estados Unidos, porém aí tem gente que fala assim, mas terça-noite eu não posso. Você não vai gravar? Então agora a gente está pensando em fazer isso como um curso, né, gravado, que a pessoa possa acessar em qualquer momento, não somente quando está online. Então esse é um dos projetos, temos outros de cursos e, enfim, sobre relacionamentos, porque como a gente estava comentando, as pessoas estão aumentando, potencializando seus conflitos na pandemia. Por quê? Porque quando você tinha um casal em crise, em conflito, antes da pandemia, o que as pessoas faziam? Iam um para um lado, ia outro para o outro, e aí pronto, evitava o conflito, a briga. E quando teve que ficar todo mundo isolado em casa, o que estava ruim... Não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir. O que estava ruim piorou. O que estava bom melhorou. Então, os relacionamentos que estavam indo bem, que as pessoas estavam se dando bem, escalaram numa melhora, porque tiveram mais proximidade, talvez mais tempo para estar junto, para melhorar a questão do relacionamento, da oferta da sexualidade. As relações que estavam ruins pioraram porque o conflito ficou evidente ali cara a cara. Então, a gente está trabalhando, eu estou elaborando isso, uma questão de cursos de relacionamentos afetivos interpessoais, inclusive de como se separar bem, né? Porque tem casos que não tem mais conserto, a relação quebrou de uma maneira e você precisa também saber como se separar. O Bert Hellinger, criador das constelações, ele fala uma frase muito emblemática dentre várias, que assim, para separar tem que ter mais amor do que para casar.
né? Inclusive, principalmente quando tem crianças, filhos, não é? Porque uma separação feita com raiva, com desamor, com um triângulo dramático, com alienação parental, gera muita doença para aqueles que estão separando e principalmente para os filhos, né? Então isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? E então são esses vários e outros projetos aí que a gente está elaborando. Roberto, obrigado pela tua presença aqui. O tempo do programa, por isso que eu até falei, né, para fazer só nós dois, porque assim, claro, às vezes o formato do programa são 3 pessoas e lógico que esse formato já está consagrado, as pessoas já estão acostumadas, mas às vezes acaba faltando oportunidade para a gente falar um pouquinho dos nossos projetos. Eu mesmo estou com a Adriana, com a Ronange, com a Angel, com uma equipe super bacana fazendo Dia Leves, que é um projeto bem legal no Litoral Norte, que é uma imersão onde as pessoas também vão poder ter um tempo para, como eu falei, né, ficar um pouquinho mais leve, né, e ao mesmo tempo evoluir com uma série de dinâmicas, aprendizados, que são coisas que a gente realiza. E aí, assim, durante esse ano, né, a gente vai, assim, ter uma chama da esperança, vamos dizer assim, da expectativa de realizar muitas coisas, como a gente já está realizando. Mas o mais importante, né, que é importante, de fato, a gente destacar, e aí para quem assistiu o programa sabe que esse é sempre nosso discurso, é as pessoas terem autoconsciência, autoconhecimento, né? Buscar esse autoconhecimento, seja pela constelação, seja pela terapia, seja pelo acompanhamento profissional, seja por assistir programas, às vezes como esse, não importa, né, as portas de entrada, mas é importante esse desenvolvimento, porque em momentos como esse que a gente passou, serviram de alerta, né? A gente passou por uma pandemia que quem já estava no caminho do autoconhecimento, da busca interior, ou do seu eu superior, como queira, de certa forma passou por várias oportunidades, inclusive contigo, né, comigo, e outras pessoas que não estavam nesse papel, né, não estavam nesse caminho de evolução, provavelmente até retrocederam, né? Então fica aí esse recado para você de encontrar, né, de começar, se você ainda não começou, começar esse trabalho, começar esse desenvolvimento, e aí pode começar por um grupo de estudos, pode começar pela leitura de um dos livros. A gente tem vários capítulos de livros publicados em várias situações. Vai lá no Instagram, tanto do Roberto, que está aí no vídeo, a gente sempre coloca o meu mesmo. Assim, existem várias formas. O importante é você começar, ou se já começou, não parar, continuar. É importante, tá bom? Fica com a programação da Santa Cília TV e a gente volta na semana que vem com Pessoas de Valor.